faço, eu sou chefe de Lacerda e hoje eu te convido a fazer um bolo super chocolatudo. Eu adoro chocolate, você também gosta? Vamos lá então? Então, vou te mostrar aí os ingredientes. Tudo bonitinho para você anotar. Bom, gente, antes da gente começar, tem algumas dicas para vocês que são muito importantes quando a gente trabalha em confeitaria. Primeiro, a gente precisa fazer a mise en place. O que é mise en place? Colocar no lugar, pesar, separar todos os ingredientes. Então, primeiro de tudo é pesar, medir, enfim. Se você tem balança, você vai pesar. Se você não tem balança, você vai fazer com medidas caseiras. Então, uma dica, por exemplo, é que se pede uma colher de sopa na receita, normalmente é colher de sopa rasa. Deixa eu mostrar pra você. Por exemplo, aqui eu tenho uma colher e eu coloco, vamos dizer aqui, está pedindo farinha de trigo, ó, é uma colher rasa, tá? Se vocês estiverem pesando em xícara, sempre coloca o recipiente numa bancada reta e aí você vai medir, tá? Então coloca, se está pedindo uma xícara, por exemplo, você vai colocar rente aqui, sem ficar cheia, tá? Não pode, tem que tirar aquela coisa de medida de vó, medida de mãe, tá, gente? Então, normalmente rasa. Manteiga, se você for pesar, coloca em temperatura ambiente para também ficar rentezinha, certo? Então, vamos separar os ingredientes. Aqui eu tenho todos os meus ingredientes separados, certo? Super importante também, ao fazer um bolo, uma massa, é peneirar tudo que for de seco. Então, eu tenho aqui a farinha, não peneirei ainda. Ó, vou passar para cá. Peneirando. Para que peneirar? Para misturar melhor e evitar que ocorra o lumping. O que é lumping? Em inglês, vamos dizer que formou gruminhos, né? A gente não quer que fique gruminhos de amido, né? De qualquer tipo de amido no nosso bolo. Então, a gente precisa peneirar a farinha. E o que é o lump, né? Esse processo, o lumping. Quando a farinha que tá em grumos assim maiores, né? Ela recebe o líquido e, por exemplo, você não misturou bem, ela não estava peneirada e ela foi pro forno. Ela cozinhou só por fora, certo? Ela cozinhou por fora e vai ficar crua por dentro. Então, por isso que ela fica aqueles grumos, sabe? Grandes, feios, né? E com gosto de farinha no bolo. Então, por isso que a gente deve peneirar e misturar bem. Misturar bem os ingredientes. Então, eu vou peneirar todos os secos e misturar todos os secos aqui dentro do bolo. O cacau em pó, a gente pode fazer isso aqui, ó. Que aí a gente consegue ele bem peneiradinho ali dentro também. Então, todos os meus secos estão no bol. Eu vou usar essa pá, tá? Na batedeira, para poder só misturar os ingredientes. Mas esqueci de falar uma outra coisa super importante para vocês, que é também, tão importante quanto fazer toda a mise en place, pesar tudo, medir tudo, é pré-aquecer forno. O forno sempre tem que estar pré-aquecido, tá, gente? E para bolos e tortas, nunca vai passar de 180 graus o forno, tá? Então, vai a depender do bolo que você estiver fazendo, vai de 160 a 180 graus. O meu tá pré-aquecido a 180, tá? E a forma sempre untada com manteiga e enfarinhada. Passa a manteiga, coloca a farinha, tira o excesso e já deixa separadinha também. Tudo isso tem que estar bem no esquema. Então aqui, ó, eu só vou misturar esses ingredientes, né? E agora eu vou colocar tudo que for de líquido, tá? Vou colocar tudo que for de líquido e aí vou misturar por alguns minutos. Não posso misturar muito tempo, gente. Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a mexer demais a farinha, como ela tem as proteínas, né, que formam o glúten, eu não quero ativar esse glúten porque eu quero um bolo bem macio, né? Eu quero um bolo macio, fofinho. Então, não pode bater demais, certo? Então, a gente vai misturar os líquidos e mexer por no máximo aí 2 minutinhos, tá?
Aqui, gente, ele vai ficar nessa consistência aqui, tá? Ele fica mais molezinho mesmo, tá bom? Isso vai garantir que ele fique bem úmidozão. Agora eu vou passar pra forma e vou colocar no meu forno pré-aquecido. E enquanto ele assa, a gente faz a cobertura. Minha massa já tá assadinha. Ela demorou menos de 20 minutos no forno. Como é que você vai saber o tempo em casa? Primeiro, ajusta o forno do jeito que eu falei, a 180 para essa massa. Forno pré-aquecido, vai demorar aí de 15 a 20 minutos. Você vai ver que ela vai começar a soltar das laterais da forma. E aí, quando passar de 15 minutos, você achar que ela já tá assada, pode colocar assim o dedo, ver se ela tá elástica, isso é. Se você aperta, ela, sabe, ela afunda e volta. Vou apertar de leve. E aí você pode fazer o teste do palito, tá? Espeta um palitinho no centro dela, que vai estar mais garantido, né? Não adianta você espetar assim nas laterais, porque às vezes tá mais assada do que no centro. Então espeta no centro, o palito saiu limpo, perfeito. Tira sua massa do forno, coloca em cima da grade do fogão para passar ar embaixo, tá? E não faça nada com a massa enquanto ela não esfriar. Não corte, não tente rechear, principalmente com o recheio que a gente vai fazer, porque ele tem gordura, né? Tem cream cheese, tem manteiga, tem chocolate. Então, assim, se você for rechear com ela quente, não vai dar bom, tá, gente? Então, espere esfriar. Nesse momento tem que ter paciência mesmo, tá bom? E aí, vamos fazer com a nossa cobertura. Preciso peneirar esse açúcar, tá? Então, vou peneirar ele todinho aqui no bol da batedeira. Vou peneirar o cacau em pó também. Outra coisa importante, gente, eu não falei lá na massa, mas vou falar agora na cobertura. Quando a gente usa... Quando pede na receita cacau, realmente tem que ser cacau, tá? Não dá pra colocar achocolatados, porque eles contêm açúcar, tá? Então vai alterar a sua receita, tá? Açúcar em excesso na receita pode alterar. Então é cacau mesmo, tá? E aqui o chocolate que eu tô usando derretido, eu fiz uma mistura, tem 180 gramas, então eu fiz uma mistura de 100 gramas de chocolate ao leite e 80 de chocolate amargo, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês mais gostarem aí. Então vamos peneirar todos os secos aqui. Eu dei uma misturadinha aqui no cacau e no... Dei uma misturadinha aqui no açúcar e no cacau. E agora eu vou colocar manteiga, temperatura ambiente, sem sal de preferência, tá, gente? Vou colocar aqui. Vou colocar o cream cheese também. E vou bater alguns minutos aqui, tá? Vou mostrar pra vocês o ponto que eu quero que ele chegue. Por isso que tem que ser o açúcar de confeiteiro, porque ele vai absorver a umidade e vai dar esse ponto, tá, gente? Então, bato aqui até ficar bem homogêneo, pra depois acrescentar o licor, que pode ser da sua preferência. Eu tô usando uma marula aqui, que eu acho que vai ficar legal com o café da massa, mas pode ser um licor de laranja, vai super bem. Pode ser até uma cachaça, um uísque. Agora, se tiver criança, se o bolo for pra criança, não vai colocar álcool nenhum, né, gente? Puxa aqui nas laterais, tá? Vamos, ó, estão vendo que tá bem misturadinho. Agora, para ele ficar bem chocolatudo, vamos colocar o licor. E o chocolate derretido. Será que eu tomo esse restinho de amarula ou coloco mais aqui, hein? Quero ele bem alcoólico. Ah, vou deixar pra colocar um pouquinho na massa, então vou guardar. Olha isso, gente. Ai, que vontade. Tô doida pra essa massa esfriar e a gente montar e provar nosso bolo. Vou reservar enquanto minha massa esfria. Uma hora de montar. Então vamos cortar a
massa. Quando eu vou cortar, se a massa tá um pouquinho barrigudinha, aí, ó, eu tiro, viro essas aparas aqui, que pode ter certeza que nunca sobra. Inclusive, o meu cinegrafista já provou, entendeu? Então, ui, vou colocar aqui, deixa eu limpar. Vou começar a brincadeira agora. Então, vou fazer de um jeito aqui bem fácil. Cadê minha espátula? Deixa eu pegar. Você vai poder fazer com a sua colher, tá? Com uma colher aí. Nada, não vou confeitar, vou fazer um jeitinho aqui bem simples. Então, ó, pego a massa e espalho o recheio no centro, tá? Com delicadeza. Ó, pode vir aqui para as laterais. Se você quiser fazer um naked, então, que é aquele bolo pelado, sem cobertura, você vem até as laterais, espalha bem o recheio e depois cobre. Aí tenta deixar o recheio na mesma altura da massa. Vocês podem servir desse jeito que tá aqui. Eu fiz uma laranjinha confitada que eu vou colocar nas laterais aqui, ó. Pode decorar com frutas vermelhas, com chocolate granulado. Tá, gente? Vocês podem fazer a decoração de vocês aí, de acordo com o gosto de vocês. Laranja super combina com bolo de chocolate. Com chocolate, né, no geral. Então, ó, aqui.